Olá, bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, um programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. O mundo está se transformando rapidamente. Mais cedo ou mais tarde, você vai sentir o impacto disso. Um festival que reúne empreendedores, startups, investidores e muito mais num ambiente totalmente colaborativo. Vamos ver o que a bike tem a ver com isso? Vamos lá? A Blast é um festival que vai reunir líderes, criativos, inovadores, sejam empreendedores, corporações, investidores, estudantes, todos que estão aí buscando e construindo coisas incríveis no Brasil e fora do Brasil. Então, para reunir cabeças diferentes que estão, na verdade, com a mão na massa e fazendo coisas importantes, seja no Brasil ou fora do Brasil. Novos modelos de negócios, novas ideias, novas formas de se relacionar com o mundo de negócios, né? Então é um evento business oriented, mas muito ligado a esse lifestyle do empreendedor contemporâneo. A ideia surgiu muito porque eu tenho uma consultoria de estratégia de marca para empreendedor, sempre trabalhei muito perto de empreendedores, né? Então eu conhecia de perto, né, as dores do empreendedor e os desafios, e então por isso eu resolvi criar esse lugar que reunisse, né, essas empresas que têm muita qualidade por trás e que estão sempre buscando se diferenciar. Então foi um processo natural, porque eu sempre estive muito perto desses empreendedores, investidores. Então eu fui atrás para descobrir, né, porque por uma coincidência da vida eu sempre trabalhei com pessoas que estavam trazendo modelos de negócios novos para o Brasil ou que estavam querendo se diferenciar. E então foi daí que eu entendi que esses empreendedores eles estavam bebendo de outras fontes, né, para tornar-se tão diferentes e tão competitivos e tão à frente, né? Então o foco do evento é atualizar, conectar, inspirar histórias que te deem acesso a entender que é possível sonhar e é possível fazer, né? Então a gente vai mostrar muito esse how to. Eu acho que na verdade o que a gente sempre quer trazer para o evento, né, esses valores contemporâneos, né? Os valores contemporâneos, como eles se manifestam, né? Como as pessoas estão fazendo a sua jornada, né? Então, hoje a cidade de São Paulo, né, se abriu para a bicicleta, né? Então, você vê que é uma condição que está sendo melhorada e trabalhada pela cidade para receber esses ciclistas, né? Então daí começam a surgir vários modelos de negócios, né, relacionados à bike. Então o que a gente quer fazer também é abrir a cabeça das pessoas que hoje não é só ser um advogado, ser um administrador, né? Você hoje tem um mundo de possibilidades, né? Que hoje a tecnologia ajuda você a criar novos formatos, né? Então, de negócios. Então acho que daí veio a ideia, né, qual é a marca desejada que foi construída em pouco tempo e que está mexendo com a emoção das pessoas, né? É o Strava. Então eu acho que trazer o Strava, né, para o Brasil pela primeira vez é uma baita conquista. Por quê? Porque ele vai nos inspirar, né? Como é que uma marca foi criada em tão pouco tempo e que envolve uma comunidade enorme, né, de pessoas, abrindo a cabeça para novos modelos de negócios, falando da relação com esporte e tecnologia. Então é muito rico você poder, na verdade, usar da sua paixão e para criar um modelo de negócios, por que não? Né? Então eu acho que o Strava vem para muito inspirar as pessoas e também mostrar algo novo, né? Que eles estão fazendo essa transformação também de bike para atletas, né? Então vai ser muito legal essa nova história agora do Strava, que está envolvendo milhares de atletas, sejam aqueles também que não sejam só os profissionais e que sejam os exploradores, assim como eu. A Blast vai acontecer no pavilhão da Bienal, dia 16 e 17 de outubro, uma segunda e uma terça-feira, e o Strava vai vir para fazer a abertura da terça-feira, no dia 17. Vai ser muito legal porque a Blast ela vai levar muito conteúdo relacionado ao esporte, né, ao surf, ao tênis, à bike. Então, por quê? Porque isso tudo está relacionado às paixões das pessoas e estão surgindo modelos de negócios incríveis através dessas paixões, né? Então, a gente vai estar levando uma pessoa para falar sobre esse desenvolvimento dessa performance do empreendedor, que está muito relacionado à performance de um atleta
Então está tudo muito conectado, né, com o lifestyle e também com o esporte. Mário Cana tem uma dica fantástica para cuidar da sua bike. Vamos lá ver? Hoje nós vamos ensinar a fazer a regulagem dos câmbios de comutação interna, tanto da marca Shimano Nexus ou da Sturmey Archer de 3, 5 ou 8 marchas. Nessa bicicleta aqui que a gente vai usar como exemplo, nós vamos regular um câmbio de 8 marchas interna da Nexus, tá? A regulagem é simples e não difere de marca para marca. O processo de regulagem de câmbio de comutação interna é muito simples. A regulagem é feita tensionando o cabo ou no manete ou na parte de trás aqui próximo do acionador do câmbio, dependendo do número de marchas, se é 3, 5 ou 8. Esse que é de 8, o acionador, o regulador está aqui no acionador, tá? Quando as marchas intermediárias, normalmente, ou as marchas mais leves escapam com a força da pedala, se está pedalando com força, provavelmente o cabo está sem a tensão correta. Com esse ajustador aqui de cabo, um tensionador de cabo, você consegue colocar na posição. Todos os câmbios de comutação interna têm algum tipo de mostrador da tensão do cabo. O de 8 marchas é na marcha número 4. O câmbio de 3 é na marcha número 2, sempre na marcha do meio. O primeiro passo para fazer a regulagem é checar na parte externa do cubo traseiro a posição do indicador de marchas. Se ele estiver fora, você passa para o regulador e se ele estiver para frente, você vai girar no sentido horário, vai tirar a tensão do cabo ou sentido anti-horário para dar mais tensão no cabo, tá? Após feita a regulagem, você vai fazer a troca até a primeira marcha, depois até a última marcha, todo o curso do trocador e volta na quarta marcha, ou seja, na marcha intermediária. E aí você checa novamente se os pontos estão coincidentes. Se não estiverem, você faz mais um ajuste fino, faz o posicionamento primeira, última marcha novamente, volta para a marcha intermediária, checa novamente. Se estiverem batendo, o câmbio tem que estar regulado e tem que estar funcionando perfeitamente. Você deve fazer a regulagem do câmbio quando você sentir na pedalada ou dificuldades para trocar de marcha, ou quando você troca a marcha e ela não engata rapidamente. Dá a impressão que ela fica oscilando entre as marchas. Quando você sentir isso, basta você mudar, fazer a regulagem do tensionamento do cabo, que esse problema, em 99% dos casos, é eliminado. E no próximo bloco, vamos conhecer o Cauã Madonna, uma fera do BMX. Fica aí, a gente volta já. E agora, um bate-papo radical com Cauã Madonna, atleta de BMX, representante da seleção brasileira. Vamos lá? Então, eu comecei andando de BMX porque meu pai é mecânico de moto, eu andava de motocross. Tinha uma motinha bem pequenininha, porém eu fui crescendo, a motinha foi ficando pequena e eu comecei a pular umas rampas de terra na esquina de casa e de bicicleta e acabei ficando na modalidade até hoje. Então, eu comecei indo em encontros que a gente chama de jam, a gente vai encontrar pessoas de vários lados para se conhecer, divulgar mais nosso esporte. E acabou que uma coisa que era diversão para mim se transformou hoje numa profissão, né? Então isso é muito bacana. Minha relação com a minha bicicleta é igual eu tenho com a minha mulher, é mais que casado um pouquinho, sabe? É casado, sempre junto, não largo por nada. Não dorme fora de casa, não dorme fora do quarto. A relação, não, brincadeira, gente. É um esporte que eu me identifiquei muito e, nossa, acho que pode salvar a vida de muita gente, porque às vezes você tem algum problema, tem alguma coisa e a partir do momento que você só pedala, simplesmente pedala, você esquece de tudo. Porque você está pedalando, sentindo o vento e se divertindo, que é o que conta de verdade.
Ó, eu tenho muitas referências. No Brasil eu tenho o Douglas Leite de Oliveira. É um cara que ele nunca me conheceu e quando eu era menor não tinha uma bicicleta muito legal, tava sem andar fazia um tempo por causa de uma peça e ele sem nunca me conhecer me deu uma peça de bicicleta e graças a ele até hoje eu tô aqui andando. Madonna é um moleque que quando eu dei as dicas pra ele, ele pegou elas com força e duplicou as dicas que eu fiz. E hoje ele tá aqui como um dos melhores do Brasil porque ele se dedicou e usou a minha fé nele e mostrou pra mim que eu tava certo. E ele era um moleque humilde, um moleque que não tinha peça. Tanto que uma vez me mandaram mensagem dele, pedindo se tinha alguma peça pra dar pra ele, e eu dei um guidão pra ele. Eu vi um vídeo do moleque, eu falei, meu, ele vai andar mesmo? Ele vai, então tô te enviando um guidão aí. Aí ele pagou o frete, enviei o guidão pra ele de graça, e hoje o moleque é uma das maiores revelações do Brasil, cara. Eu pretendo continuar andando de bicicleta até ficar velhinho, continuar viajando o mundo. Graças a Deus, esse ano o BMX virou esporte olímpico e eu vou estar representando o Brasil esse ano na China, nos Jogos Olímpicos. Eu e o Caio Rabisco, vai ser muito legal, a gente está muito empolgado. Ó, a dica que eu dou pro pessoal que está começando é que use sempre o equipamento de segurança, capacete, joelheira, protetor bucal também, que é importante, porque é um esporte radical e como qualquer outro esporte radical, tem os seus riscos. Então a dica que eu dou é que use equipamento de segurança, por favor. Dizem que o pedal rejuvenesce e faz bem para a alma. Bom, fomos participar de um pedal que fez muito bem para a alma, mas não rejuvenesceu não. Vamos lá ver? Olha, eu acho que é o seguinte, esse é um pedal de prazer, para se divertir. A gente briga tanto com o negócio de bicicleta, mobilidade, que eu acho que a gente precisa de um respiro mesmo. Existe um evento anual chamado Tweed Ride, que para São Paulo foi trazido por um cara chamado Daniel Ingohase, que esse ano não teve a versão. E houve uma necessidade, porque todo mundo gosta muito desse evento. Então a gente resolveu, os amigos, criar um evento para a primavera, porque o Tweed é de inverno. E como chegou a primavera, nada melhor que pedalar. Participar de um passeio desse, acho que é viver um pouco no tempo antigo, né? É viver o que a gente não viveu, viver um tempo que, sei lá, a gente tem saudade do que não aconteceu e que acho que tinham bons costumes, mais respeito, uma coisa mais glamurosa, como as bicicletas com cromo, com dourado, né? Acho que isso é interessante, a gente sai um pouco do comum, né? É gratificante, você incorporar a turma, né? Bagunça, tudo que é pedal temático eu tô no meio. É Halloween, é Dia das Crianças, é Natal. É muita memória afetiva, né? Coisas que nós vimos ao longo dos tempos e a gente vai crescendo e vai tendo saudades e vai buscando mostrar para essa galera mais nova que o pessoal que era das antigas também se diverte. Não me pergunta isso, é uma doideira, porque envolve um monte de coisa. Por muita sorte, eu tenho bons parceiros, tá? Tenho vários amigos que me ajudaram muito. Então, quando você tem amigos, a frase que eu tenho colocado muito lá no evento, quando você tem amigos, você tem tudo. Então, todo mundo está colaborando e eu acho que vai ser um grande evento. E após o intervalo, vamos bater um papo com duas amigas que fizeram uma viagem muito legal. Fica aí, a gente volta já. Um verdadeiro recomeço e redescobrimento. Vamos ver? Passei por um processo de mudança na minha vida, né? Decidi mudar algumas coisas na minha vida pessoal. E aí, em janeiro, encontrei com a Cris em Nova York e comentei com ela. Falei, em maio eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela, né? Tô super feliz com isso, acho que vai ser uma jornada bacana, de aprendizado. Acho que vou me desafiar, né? E aí, na hora que eu comentei isso com ela, ela falou assim,
eu vou com você. Eu falei assim, nossa, você vai comigo? Vamos então, né? Vai ser muito legal. Foi super legal. A gente estava num lugar super diferente e a gente estava as duas passando por um processo de mudança, cada uma na sua vida. E a gente estava justo discutindo essas coisas, como que você estava passando esse processo, como estava passando e tal. E aí, quando ela falou que ia procurar esse desafio e que tinha essa proposta, eu falei, cara, eu vou com você onde você quiser. E aí, a gente começou a se preparar ali mesmo na viagem. 2 dias depois, a gente já foi ver equipamento. Fomos comprar. E o que precisava, porque também a gente não tinha tanto conhecimento assim da proposta e a gente super se mobilizou, né? Foi um começo de um processo de motivação também. Acho que foi um projeto super legal. A gente trabalhou muitos anos juntas, uns 7, 8 anos. E aí durante esse período a gente pegou muito projeto, muito cascudo, muita coisa muito difícil para fazer juntas. E a gente sempre se deu bem e em nenhum momento a gente teve desentendimentos, né? Então, no fundo, quando a gente pensou nesse sonho que era fazer essa viagem, que era uma viagem desafiadora e tudo, e a gente definiu isso em etapas de planejamento, a gente acha que fez uma lembrança das coisas difíceis e desafiadoras que a gente já tinha vivido. Então, acho que foi leve por isso também, foi gostoso, né? A gente já tinha um entrosamento muito bacana. Eu acho que a viagem foi uma realização, assim, acho que a gente estava todo o tempo sabendo que a gente estava passando por uma coisa que a gente ia lembrar para sempre e a gente queria lembrar, então a gente foi anotando as coisas, a gente ia discutindo os insights, os aprendizados da viagem, os encontros com as pessoas que a gente teve durante o processo, então acho que foi uma descoberta, foi muito bom, a gente sabia o tempo inteiro que a gente estava fazendo uma coisa muito legal, a gente estava curtindo aquilo que a gente estava fazendo. Mas teve muito perrengue no caminho e até o perrengue era uma coisa que a gente sabia que a gente ia encontrar e que a gente estava lá disposta a encarar, né? Sobre a viagem em si, que eu senti. Eu lembro do dia que a gente estava no aeroporto e a gente discutindo e conversando enquanto o avião não decolava, tomando um cafezinho. E eu lembro do tom da nossa conversa. E ele era um tom bem mais pesado, não entre a gente, mas sobre a vida. Nossa forma de ver a vida, ela estava muito mais densa. E aí quando a gente foi pedalando aos pouquinhos, a gente todos os dias falando, né? E depois de uns dias falando muito, eu também já não tinha mais o que falar. Então a partir, sei lá, do 5º dia a gente começou a ficar em silêncio. Porque também você entra numa vibração, que é a vibração de quem está caminhando. Que às vezes tem gente que caminha com rádio, mas a gente caminha em silêncio, meditando mesmo. E o silêncio não nos incomodava. Tem gente que não consegue ficar em silêncio. Pra gente estava tudo bem. Então, até isso foi mostrando como a gente foi mudando aos poucos, né? O quanto a gente sentiu que, putz, tinha sentimentos que a gente já tinha colocado para fora, tinham vivências que a gente já tinha agradecido, etc. E aí você começa a ficar mais leve, né? Então, os últimos dias, eles, tinham uma ansiedade, mas ao mesmo tempo o aprendizado do dia a dia já tinha trazido pra gente uma leveza muito grande. Estava procurando de alguma forma uma energia diferente, enfim. Então, acho que a gente encontrou, acho que o caminho tem um processo de... Tem muita gente fazendo meditação por muitos anos, séculos, na verdade. Então, acho que a energia está lá e existe. Por um outro lado, eu acho também que as pessoas estão procurando quem vai para lá tá repensando alguma coisa da vida ou tá querendo encontrar, né? É um caminho religioso, né? Um caminho do apóstolo, o caminho que depois muita gente fez. Então você vê as cidades construídas séculos e séculos atrás para receber esses peregrinos, né? Então quando você chega num lugar assim, você vê o hospital de peregrinos do século X, você se toca com aquilo, né? Você pensa que ali tem alguma coisa diferente, né? Então você vai fazendo esse processo ao longo do tempo. Acho que você começa mais, chega menos aquecida. E também, assim, ficar pedalando, caminhando muito tempo te obriga também a olhar para dentro, né? A ver o que você está pensando, o que você está sentindo. E eu acho que essa transformação vai acontecendo, essa energia vai aparecendo ao longo do caminho. Bom, pessoal, o Vamos Pedalar fica por aqui. Mas semana que vem tem mais. Dicas de manutenção, reportagens, viagens e tudo sobre o mundo da bike.
Fica com a gente, vamos pedalar?